Nós vamos em frente. As sombras não são paralelas, né, pessoal? Aqui eu fiz no computador uma simulação de um solo lunar e pensem aqui que esses dois postes são dois astronautas, né? Então, o que acontece se eu pudesse girar isso daqui? Vou colocar um pouco mais para cá, por favor. Fred, clica para mim no centro da imagem, pode ser? Por favor. Ah, você correu? Você foi embora? Não? Aí. Não, volta um pouquinho. Obrigado por ter passado o final da... Volta um pouquinho, por favor. Né? Mais uma. Aí, agora vai para frente, por favor. E clica no meio da tela. Pode colocar o mouse lá, por favor, pode. Aí. Muito obrigado. Pessoal, então isso aqui é uma simulação do solo lunar com uma única fonte de luz. E aí, as sombras estão paralelas? Não. Uma sombra parece que está para o lado de cá e a outra para o outro lado. Mas olhando por um outro ângulo também, né? Olha só aqui, ó. Não são paralelas. Tá? E aqui, no caso, o computador reproduziu aí como realmente é. Uma única fonte de luz com dois postinhos com um chão irregular. E essa é a grande sacada dessa foto. O chão irregular nos dá a impressão de que você tem sombras para os lados opostos. Se eu pudesse colocar aqui, por exemplo, por um outro ângulo, olhando de cima, por exemplo, o que acontece? As sombras são paralelas. Eu tenho apenas uma única fonte de luz, portanto, as sombras são. Mas o relevo, ele nos dá essa indicação de coisas diferentes, pessoal. Então, mesmo que eu tivesse duas fontes de luz, não ia ser possível, né? Acontecem coisas diferentes aí. Em frente. É o artilheiro do Corinthians na temporada, o Chicão. Ele já marcou 9 gols, 7 deles no Campeonato Paulista. Partiu, bateu, passou pela barreira. Gol! Final do Campeonato Paulista. Santos e Corinthians, né? Antes do desmanchão, né? Do timão, né? Mas tá aí, né, pessoal? Você viu? Vendo aquela cena de que originou aquele gol, né? Olhando essa cena, legal, né? Vamos né, curtir de novo o yes. Então, pessoal, olhando o que gerou esse gol, né? A cena, o jogo em si, olha só, essa foi a cena que originou aquela falta para originar o gol. Aqui nós temos jogadores, né? Tal, e outro time aqui, e eles estão aí sendo iluminados por uma única fonte de luz. Notem que todo mundo tem sombra paralela, pessoal. Tem, né? Ó, se você for ver, ó, todas elas estão indicando a mesma direção. Quando você assiste um jogo de futebol e ele ocorre, principalmente nessa época do ano, o sol está mais inclinado, portanto a gente vê as sombras deles um pouco maior, dá para perceber muito bem isso daqui, tá bom? Então com uma única fonte de luz, e o terreno plano, dependendo do campo, o terreno realmente é plano, né? Dependendo do campo, talvez não, talvez eles acham que estão na lua mesmo, né? Mas se for tudo plano, você realmente tem sombras paralelas. Mas vamos ver de novo? Na esquerda ele tem o Marcelo. Deixa eu ver de novo. A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai para o fundo, faz o cruzamento. Gol! Estamos vendo aqui a final, né, da Copa do Brasil desse ano, de Santos e Inter. Pessoal, as sombras são paralelas no jogo noturno? Notem que eu tenho um jogador aqui que agora não dá para ver qual é, mas em todo caso, tem uma sombra para lá e a outra sombra para cá. Cada jogador apresenta duas sombras. O que isso significa? Eu tenho duas fontes de luz. Portanto, se você colocar duas fontes de luz naquele estúdio para filmar a Lua, cada astronauta deveria ter duas sombras diferentes. Tá? E não uma para um lado, outra para o outro. A luz não escolhe. Eu não posso jogar à noite num estádio e a luz do lado de cá escolhe o time A e a outra escolhe o outro time. Não tem como fazer isso. Ou seja, duas fontes de luz, três fontes de luz geram três sombras. Se elas estiverem separadas, evidentemente. Se é uma em cima da outra ali e a uma certa distância, evidentemente vai ter uma sombra só. Mas se eu colocar três fontes de luz, eu tenho três sombras. Então, esse argumento de que as sombras não são paralelas, indicando duas ou mais fontes de luz, também não colam. Aqui uma foto na Terra, pessoal. As sombras são paralelas aqui? São paralelas o tempo todo. Mas olha a diferença, né? Ó. Essa ponta para lá e depois vai fechando aqui. Se eu olhar para cá, é capaz de dar volta, né, a sombra. Mas não é assim, é só um efeito do terreno sobre os seus olhos. Tá? Então você tem essa impressão de que está tudo em uma direção diferente. Então também isso daí não casa. E aqui, a famosa bandeira americana tremulando no vento lunar. Se alguém me explicar como que uma foto pode mostrar uma bandeira tremulando,
E eu agradeço. Tá? Como que olhar para essa foto e dizer, olha, a bandeira está tremulando, o vento lunar? Né? Não sei dizer. Simplesmente a bandeira está aí. Mas eu acho legal ver uma das fotos, aliás, todas as fotos das Apolos, considerando que foram, as bandeiras estão tremulando na foto. Né? Acho que fica tudo parado, mas você só vê a bandeira tremulando. Né? Se vocês prestarem atenção, pessoal, a primeira coisa, a bandeira só fica desse jeito porque aqui em cima tem uma outra haste que mantém ela desse jeito aqui. Se não tivesse essa haste, o que ia acontecer? Ela cai no lado do mastro. Então, o objetivo era mostrar a bandeira, tanto que foram para a Lua para isso. A ciência e a história estavam em segundo e terceiro lugar. O primeiro objetivo era político, tá bom? E então, o que acontece? Colocaram a bandeira lá. Essa daqui, eu acho que é a melhor posição, o melhor vídeo da Apollo 17, do pessoal colocando a bandeira na Lua. Me digam, né, se ela está tremulando ao vento lunar. Okay. How about getting it stretched out here? Well, I just can't start forward as fast as I'd like to. Pode aumentar um pouco aí, viu, Andy? Não tem problema, não. Hate to touch it, my hands are so dirty. Notem que tem a haste aqui, né, pessoal? Tá tudo certinho até aqui. A parte do suporte. Vamos colocar a bandeira lá. Yeah, it's going to want to curl. Dizem que esse brilho aqui é o cabo que segura os astronautas nas filmagens, mas é uma antena de comunicação. Mas tudo bem, vai saber, né? Bom, e aí, pessoal? Está tremulando ao vento? A couple this way and we'll take a couple that way. How's that? Oh, I ought to get, let me get over the other side. You got the rover in the background. Yeah, and the limb. E aí? It does wave. Está tremulando, né? Bom, pessoal, na verdade não está tremulando. O que está acontecendo é que enquanto o astronauta mexe na base da bandeira, ele deposita energia na bandeira, que ela deposita para o ambiente, por isso que ela se move um pouquinho. Como no ambiente lunar não tem ar, então o que acontece? Esse movimento da bandeira é um pouco mais demorado. Então ela fica um pouco mais lá. Se fosse no ambiente da Terra, o próprio ar em volta ia acabar segurando a bandeira um pouco mais. Então, quando disseram que a bandeira tremula devido ao vento do deserto do Nevada, onde foi filmado isso, é difícil realmente você usar esse argumento, porque, afinal de contas, se você vai enganar realmente o mundo todo, eu não vou esquecer desse detalhe. Ah, não tinha vento na Lua e eu coloquei um tornado, né? Então, esse argumento talvez não funcione muito bem para nós aí, né? Então, só indo um pouquinho para frente, pessoal. Essa foto que também gera bastante polêmica, numa das fotos, um astronauta não produz sombra alguma, né, no solo lunar. A bandeira acho que está mais para cá, o módulo está para lá. O astronauta está aqui, mas cadê a sombra dele? Está aqui, ó. Mesmo que está aqui, não casa, né, com a foto. Ele está aqui, como que a sombra vem mais para cá? Permita-me mostrar essa imagem por um outro ângulo, tá? Para ver o que aconteceu. O tamanho dessa bandeira, né, pessoal? Quando ele vai, hein, colocar aquela bandeira. Né? Okay, I got it in there now. Hey, John, this is perfect with the limb and the rover and you and Stone Mountain and the old flag. Come on out here, give me a salute. Respondendo aquela pergunta de por que não tem sombra acompanhando, né, aquele astronauta, acho que a resposta vem aí agora. Né? Come on a little bit closer. Okay, here we go, a big one. Aqui é Apollo 16, pessoal. Off the ground, about 4. Tá aí. É lógico, aqui é o John Young e Charles Duke. Charles Duke batendo uma foto aqui. Ele aproveitou e pulou. Então, naquela foto, os teoristas dizem que a montagem foi errada. Então, você também prova que foi tudo feito uma grande encenação, né?